Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Quando antes de eu vir embora para cá, eu e o Cassiano estava no... Só faltava nós ser gerente do banco, da empresa lá. Nós estávamos no teto máximo. Mas a gente nunca fez aquilo por ser puxa-saco. Nós nunca fez aquilo por ser bom. Porque eu comecei na cantina, Mônica, como cozinheira. Eu tinha 21 anos, eu era magra. Que saudade da minha magreza. Muito magra. Magra, magra, magra. E eu cheguei lá, a filha do dono falou, mas será que ela vai aguentar com as panelas? Porque eu era muito magra. Pensa bem, casada de novo, a gente casou em 23 de dezembro, e a gente foi para Sapezal, acho que 3, né? Cheguei lá, meu marido, viu, Marcelo, me pôs para trabalhar na cozinha. É o emprego que tinha. Só que eu fiquei tão feliz, porque aqui o salário era R$300. Cheguei lá ganhando 2 salários. Aí liguei para minha mãe e falei, mãe, estou ganhando 2 salários. Minha mãe, filha, vocês vão ficar rico. Então, e ali, gente, ali foi o deserto que Deus colocou eu, Cassiano. E eu entrei na cozinha, chegou em abril, eu entrei em janeiro, e ali na cozinha, tudo que as cozinheiras faziam, eu sempre fui muito obediente. Tive luta por ser obediente, a cumprir os princípios, né? Chegou um dia, a Marinalva, ela era do RH, ela me chamou, ela falou, Fran, você é nova, e nós vamos apostar em vocês. Você vai para o escritório. E o Cassiano já estava no escritório. Gente, ninguém me indicou. Deus me pôs naquele escritório sem estudo, sem nada. Eu falava, Jesus. Aí eles me levaram para a cidade. Eu fiz 20 dias, né, querido? De treinamento. Me colocaram eu na algodoeira, gente. Mexer com algodão. Tudo administrativo. Falei, sangue de Cristo tem poder. Falei, e nós lá, ó, evangelizando as pessoas. Amados, o lugar que nós mais ganhamos para Jesus, até hoje tem gente se convertendo naquele lugar. Cada vez que as meninas vêm, elas falam, fulano se converteu, eu fico vibrando de alegria, gente. Então, a minha passagem do Cassiano lá, deixou sementes que até hoje estão tudo crente. Até hoje eu recebi mensagem de uma que o marido vai operar, tudo. E eu falei, tenha fé que tudo vai dar certo. Então, assim... E o que aconteceu, amados? Foi eu e o Cassiano para o escritório lá, era um deserto. O Juba falava lá, era exposto na rádio, todo mundo, toda a fazenda. Se nós fazíamos um erro, era exposto, né, querida? Gente, tinha que fazer tudo certo. E nós temia, porque senão o Eliseu, ele falava no rádio, lá é rádio amador, não tinha WhatsApp naquela época. Era rádio amador. Se falasse alguma, Franciele, você errou lá na Mugudoeira, todo mundo ouvia, todos os gerentes, todos, era exposto. Olha que treinamento que Deus colocou eu lá. Falava, Senhor. Então, tinha um dia, gente, que o gerente, eu louvo e agradeço dele, o Pir, pensa que gerente, sempre humilde, não tem faculdade nenhuma, mas é o gerente. Ele, um dia, era num domingo, eu estava trabalhando, porque lá trabalha de domingo a domingo, não tem esse negócio, não. E estava tudo no escritório, eu, Cassiano e ele, o seu Eliseu chamou, Franciele, na escuta? Amados, minhas pernas tremeu. Falei, querido, o que será que ele vai querer? Aí ele começou a falar, o talhão tal, o que tem? Talhão tal, o que tem? Gente, a minha benção é que o gerente estava lá. E eu fui. Aí falei, Pir, Deus, você foi um anjo na minha vida hoje. Porque eu mexi com algodão e o Cassiano com a soja de milho. Eu não sabia de nada de soja de milho. E ele foi perguntando tudo. Então, assim, é um treinamento que nós tivemos lá. E quando a gente saiu de lá, gente, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós não deixamos nenhuma marca negativa de Jesus lá.
Nós não demos testemunho ruim para ninguém lá. E quando a gente saiu, o homem desceu de avião para oferecer uma fazenda para o Cassiano tomar conta. E o Cassiano falando, não, eu quero ir embora, porque eu sentia falta da minha família. Eu doía em mim. Eu fiquei 1 ano e 6 meses sem ver minha mãe. Aquilo queimava dentro de mim. Eu falei, Cassiano, dinheiro não vai comprar a minha convivência com a minha mãe, com meus irmãos. E eu falava assim, daí nós entramos em acordo, nós íamos embora. E quando a gente veio embora, meu sogro e minha sogra nos acolheu, a gente veio com dinheiro, e esse dinheiro, Alfredo, não era muito dinheiro, era pouco dinheiro. O que nós vamos fazer? E de repente nós começamos a vir no ministério em 2008, em outubro. E o que eu estou querendo dizer, amados? Eu entrei, era lá embaixo ainda, não conhecia muito a visão, né? A Fábia, as mulheradas, tinha umas meninadas de fogo e profetizava e aquilo, né, pastor? Lembra aquele fogo total? E eu recebi uma palavra que era para mim ficar no ministério. Aí, daí eu não sabia o que fazer, veio o apóstolo Léo, foi em Santa Amélia, fez um ato profético na minha vida, na vida do Cassiano, né? Colocou a espada na nossa frente, ali ele ungiu, a Suzana, foi tremendo o que Deus fez aquele dia em Santa Amélia. E ali a gente começamos a nossa vida, né? Com o dinheiro que a gente tinha, a gente construiu a estufa e começamos a vir no ministério. Ficamos 5 meses de seguro-desemprego, que a gente pegou lá. Acabou o dinheiro. Daí. Só que quando eu cheguei, eu comprei 25 galinhas. 25, né, Cassiano? Nós compramos para a gente comer, mas a gente sabia que propósito Deus tinha. E daí, nesse período, eu falei para o Cassiano, e agora? Porque a estufa tinha que fazer. Sabe como é que é, seu Juba? É demorado, pimentão, é 90 dias para produzir. E aquilo foi acabando o nosso dinheiro. Aí nós começamos a vender o ovo. Marcelo, dava R$18. Nós colocava R$15 de gasolina. E lá na loja tinha um propósito para comprar este lugar aqui, o sacrifício, que quando o pastor falou para a liderança, que na época a gente não participava, eles acharam que ele estava louco para comprar esse lugar. E tinha que dar R$1, a gente dava R$1 ali, apanhava ali. E ali, gente, Deus foi, né? Deus foi abençoando a gente, foi abrindo porta, o pastor chegou em nós e falou, vocês vão fazer 4 estufas, olha o que é o comando de Deus. 4 estufas sem financiamento, junta dinheiro, e vocês vão fazer. E a gente fez sem financiar nada. Economizando. E nesse período eu tive filhos. Quando tem filho, o negócio piora. Aí começou mais luta, porque filho dá gasto. Eu tive o primeiro Davi, depois tive o Tiago. E daí a gente foi melhorando um pouco. Aí veio uma crise em 2015. Acho que 2015, né, Edmilson? Acho que foi 2015. Essa data foi terrível para a estufa. Não sei se já estava com estufa nessa época. 2015. Não valia nada, pimentão, R$5 a caixa, não valia nada. Era um sofrimento. Chegou um dia, meu marido falou assim para mim, vamos voltar para o Mato Grosso. Eu falei, Jesus, com 2 crianças. Eu falei, sangue de Cristo, né? E eu fiquei assim, eu tenho um lugar secreto que eu falo com Deus. Tem um quebra-corpo que vai para o pasto, ali é meu lugar secreto. Eu fui lá e falei, Senhor, vamos ter uma conversa aqui. O senhor sabe, né? Como eu sofri lá. Tá certo que agora tem meus filhos que podem substituir, né? Minha mãe, meus irmãos, minhas famílias. Mas Deus, vai ser muita dor eu voltar para lá. Amados, foi assim foi um desabafo que eu fiz com Deus. E fiquei na minha, assim, esperando, né? De repente, veio a pandemia. Amados, na pandemia Deus levantou nós. Na desgraça do mundo todo. Deus levantou nós. Ali nós fomos prosperando, Alfredo. A gente foi se levantando. E antes da pandemia, a gente tinha comprado sítio, né? Sempre o pastor comenta, né? A gente tinha um dinheiro, porque quando a gente moramos lá, a gente descobriu que lá não era do meu sogro, né? Então a gente ficamos tristes. Eu não gosto de falar isso, porque eu sinto que eu desonro o meu sogro, gente. É uma coisa minha isso. Então assim, eu não gosto de ficar falando. Ficamos tristes assim, porque estava investindo bastante lá. Aí o pastor falou, espera, vai lá e compra, oferece, vocês vão pagar. Falei, não. Aí o Cassiano foi exatamente como o pastor falou. Não aceitou a proposta. Passando um certo tempo,
a pessoa entrou em dificuldade bastante financeira, aí veio e ofereceu para o Cassiano. Então Deus é fiel, gente. Ele é fiel e justo. E nisso a gente foi pagando. E pensando que foi fácil? Está pensando que é fácil guardar dinheiro? Gente, não é fácil. Com criança, eu falo que quem ganha salário mínimo para guardar dinheiro com filho, tem que ser os caras. Porque não é fácil. Quando o pastor fala, né? Vocês, né, tem que guardar. Gente, eu falo, Senhor amado, o que nós vamos fazer, né? Mas é fruto do princípio de guardar os 20% que nós conseguimos, né, nos levantar, nos estabelecer. Aprendemos bastante nessa caminhada. E no meio desse deserto que nós passou, tivemos muitas mágoas, tivemos muita perseguição, tivemos muita coisa acontecendo no nosso meio, mas nós permanecemos firmes. E estamos firmes, porque a gente está aqui para a glória de Deus. E, amados, eu vou falar uma coisa. A gente não é melhor e nem pior que nada. Tem pessoas que falam assim, né? Tem panelinha na igreja. Gente, não existe isso. Não existe panelinha. Existe a gente estar perto do líder. Não é demais. A gente está perto do pastor. As bênçãos que estão sobre ele, vem sobre nós, gente. É umas faíscas. E daí, é as faíscas que vai... Por enquanto é as faíscas, viu, Tiana? As faíscas a gente vai pegando. Eu falo, Deus, vai transformando nosso coração. Porque eu falo assim, não é do noite... Eu não tenho herança para receber. E nem o Cassiano. Então, a gente tem que ficar firme naquilo que está sendo ministrado. Porque a hora que Deus fazer, nós não vamos ter tempo para trabalhar. Nós não vai ter tempo para trabalhar, gente. Nós vamos ter que ficar na obra. Né? Então, assim, a casa do pastor, ele está terminando de arrumar, né, pastora? A pastora Rose que não se esperta, não, para ver. A casa dele está terminando de arrumar. A empresa dele está acabando de arrumar. Logo, Deus vai falar, agora você vai ficar na obra. Né? Então vamos se posicionar, vamos pedir para Deus limpar, né, toda a murmuração, tudo aquilo que nos deixou ficar para trás e vamos prosseguir para frente, gente, porque Deus quer abençoar todos nós, espiritualmente, conjugalmente, na igreja, onde a gente for, né, a gente tem que ser sal, a gente tem que ser luz. E como se diz, a gente não pode tirar ninguém da igreja. Quem tira e ponha é o Senhor. Né? Então, assim, se a gente não for aprovado igual Gideão, se eu não for aprovado, porque Deus tem um propósito aqui, Ele vai mandar outro, gente. Vamos aquietar o nosso coração, que Deus vai mandar outros preparados, que é a palavra de Deus. Recebi uma palavra aqui que Deus vai mandar os preparados. Eu sempre oro na minha casa. Senhor, levanta os preparados. Né? Então, vamos acreditar naquilo que Deus falou para este lugar.